Os jogadores do Internacional se reapresentaram nesta segunda-feira e já souberam do primeiro desfalque para o início da temporada de 2023. Gabriel Mercado tem uma lesão muscular na panturrilha e com isso fica de fora das duas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. No mercado de transferências, a ideia é avançar em contratações a partir de agora, com a definição de algumas saídas. Os nomes de Cuéllar e de Joseph Martínez são os mais quentes no noticiário do Inter neste momento, enquanto Quinteiro fica bem mais distante de ser anunciado. Além disso, tem uma entrevista de um dirigente são paulino que explica onde o negócio com David travou e explica também que o negócio pode destravar nos próximos dias. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla? Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. E eu começo falando da reapresentação do grupo de jogadores que, depois da folga do último domingo, voltaram a treinar no CT Parque Gigante pela parte da manhã. E pela manhã, a gente teve a confirmação de um desfalque, o primeiro desfalque dessa pré-temporada do Internacional. Gabriel Mercado teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha esquerda. E em função dessa lesão muscular, já no início da pré-temporada, ele perde os dois primeiros jogos do Campeonato Gaúcho. Jogos contra o Juventude e contra o Avenida de Santa Cruz. A questão a partir de agora é: quem será o substituto de Gabriel Mercado no time titular nesta primeira rodada? E a tendência é que seja Rodrigo Moledo. O zagueiro do Internacional, o Moledo, vinha sendo sempre o substituto quando o Mercado ou o Vitão tinham algum problema na temporada passada. Mas eu coloco uma pulga atrás da orelha aqui. O Mercado é o quarto zagueiro do Internacional, ele joga pelo lado esquerdo. E o Moledo é um zagueiro que prioritariamente joga pelo lado direito. Então, se entrar o Moledo, o Vitão tem que ser deslocado para o lado esquerdo da zaga, que é um movimento que acontecia ao longo da temporada passada. O Inter agora tem um zagueiro que é especialista do lado esquerdo. E ele subiu para o profissional exatamente por ser essa característica, que é o Felipe Mota, o único zagueiro canhoto que o Inter tem no elenco. Os próximos dias de treinos vão indicar se daqui a pouco o Mano pode dar uma oportunidade para o Guri, jogando pelo lado esquerdo da zaga. Mas é algo que a gente vai amadurecer ao longo dos próximos dias. Repito, a tendência maior é que seja o Rodrigo Moledo o substituto nesses dois primeiros jogos do Campeonato Gaúcho. Próximo assunto que eu trago aqui são as repercussões ainda do episódio da saída de Tyson. Porque hoje a gente teve algumas declarações do presidente Alessandro Barcelos sobre o assunto. O negócio ele já está bem esfriado, bem frio, tá? A repercussão do assunto Tyson. Mas tem dois pontos que a direção do Inter fez questão de falar nos bastidores ao longo dessa segunda-feira e que eu vou relatar aqui. O primeiro deles é quando o Tyson cita o episódio do Alan Patrick falando para um dirigente que os bons estão indo embora e o Inter não está trazendo ninguém. A direção do Inter e alguns funcionários até me disseram, trairagem do Tyson com o Alan Patrick, né? Mas a direção do Inter, a alta cúpula, hoje disse para os repórteres no CT Parque Gigante que ninguém ouviu isso dos dirigentes. E os dirigentes são três. É o Alessandro Barcelos, presidente, o Felipe Becker, vice de futebol, e o William Thomas, diretor executivo de futebol. E nenhum dos três ouviu isso do Alan Patrick. Então, eles estão tratando como algo que não aconteceu. Então, não teria ficado mal para o Alan Patrick essa, porque os dirigentes afirmam que isso não aconteceu. E segundo, o Tyson disse na entrevista de ontem do Voz do Gigante que a mágoa dele foi porque o presidente não ligou para ele para dizer que o contrato dele não seria renovado. Que é uma versão contestada pelos dirigentes do Internacional também, que afirmam que o presidente Alessandro Barcelos falou olho no olho com o Tyson, que a ideia não era renovar, e que antes das férias queria ter tido essa conversa com ele e não teve, porque o Tyson ficava adiando e mandava o empresário para conversar com a direção. Ele, Tyson, não queria. As versões estão colocadas. E o assunto ele já está praticamente encerrado, da saída conturbada do Tyson, que deve ser anunciado nessa quarta ou quinta-feira no PAOK da Grécia, tá? Vamos para os próximos assuntos, que são os que mais despertam a curiosidade de vocês e a atenção de vocês. Chegadas, tá? É uma pessoa importante do Internacional
disse hoje, no CT Parque Gigante, que as próximas semanas, enfim, serão de avanços nas negociações para chegadas. Que o Inter já praticamente concluiu o ciclo de saídas que precisava ser feito, com a saída do Brian Romero, com a saída do Tyson, com a saída do Edenilson, e que, a partir de agora, as saídas que devem acontecer, Daniel e David, que são as... E eu vou falar sobre David ainda nesse diário, e agora o Inter vai avançar em chegadas, tá? Nas próximas semanas o Inter deve ter algum tipo de avanço, algum tipo de contratação, mas o discurso da direção do Internacional a gente está tendo cautela para ter o melhor negócio, os negócios não tem problema se as negociações se concluírem durante o Campeonato Gaúcho, o Inter não está trabalhando com pressa nisso, e deve anunciar reforços ao longo do Campeonato Gaúcho, primeira, segunda semana com certeza, tá? Mas a partir de agora essas situações devem avançar. E aí aqui eu vou citar duas, confirmadas por pessoas do Internacional que estão acontecendo. Uma delas é do Joseph Martinez, que é atacante venezuelano, que é do Atlanta United, tá? E que sim, o Inter tem conversas com este jogador e tratativas para ter este jogador. O que está pegando agora? O salário do Joseph Martinez é muito alto na Major League Soccer. E o Inter não vai bancar tudo que ele paga lá, tudo que ele ganha lá. O Inter quer dar uma baixada nesse salário. Mas é um centroavante que agrada a direção do Internacional, é um centroavante de hierarquia no entendimento das pessoas do clube, e é um centroavante que o Inter está fazendo algum esforço para tentar trazer. Vai conseguir? Não se sabe. E eu não vejo tanto otimismo na direção do Internacional quanto a isso. Mas esse é o nome que a direção está tentando avançar. E deve avançar nessas tratativas ao longo dos próximos dias. E o outro nome é o do Gustavo Cuéllar, volante colombiano. O que uma pessoa do Inter me falou hoje? Que sim, o Inter está interessado no Cuéllar, sim, o Inter tem conversas com o staff dele para o meio do ano, principalmente, mas tem conversas com o jogador. O que o Inter espera? A situação do transfer ban do Al Hilal, que não deve ser resolvida nos próximos dias, e se for, melhor, porque o Inter pode avançar ainda mais. Mas com certeza será resolvida até metade do ano. Então sim, o Cuéllar é um jogador que está sendo sondado pelo Internacional, que o Inter está negociando com ele, mas seria para a metade do ano, em função principalmente dessa questão do transfer ban. Para quem não sabe, o Al Hilal, que é o clube do Cuéllar, ele tem uma punição na FIFA que não pode contratar jogadores. Enquanto ele não contrata ninguém, ele não está liberando ninguém. E esse é o problema hoje que está no Cuéllar. Mas o Inter diz, tanto sobre Joseph Martinez como com o Cuéllar, não há pressa. O Inter está tranquilo nessas duas negociações, porque não há pressa de anunciar eles o mais rápido possível, tá? Eu quero fechar com uma informação de David, tá? Porque um dirigente são paulino, tá? Que é o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, deu uma entrevista para o Arnaldo Ribeiro e para o Eduardo Tironi, tá? Jornalistas de São Paulo, sobre a situação, e falou sobre a situação do David. E explicou onde o negócio está travado, tá? Segundo ele, o Inter quer um valor pelo empréstimo do David, que o São Paulo não quer pagar. O São Paulo até aceita pagar esse valor que o Inter quer de empréstimo, mas com a cláusula de que só paga esse valor se o David jogar 60% dos jogos. E o Inter diz que não, o Inter quer um adiantamento pelo empréstimo do David. E aí a negociação ela tá se desenrolando. Já tem um passe fixado ao final do vínculo, inclusive nessas tratativas, tá? E o que tá pegando é isso, São Paulo tá querendo negociar essa cláusula, quer colocar essa cláusula de só paga o valor do empréstimo se o David jogar 60% dos jogos na temporada. E o Inter quer esse valor adiantado, e essas tratativas elas ainda estão em andamento entre São Paulo e entre Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Terça-feira vai ter rodada de campeonatos europeus que estão, enfim, a todo vapor depois do retorno, né, das competições após a pausa da Copa do Mundo. E aí aqui eu vou citar alguns jogos. Por exemplo, nessa terça-feira tem campeonato, tem taça da Liga Inglesa. O Manchester United joga contra o Charlton. 1.13 a odd do United. 9 a odd do empate. 18 a odd do Charlton. E tem também Copa da Itália, tá? Inter de Milão e Parma. Bom jogo. Odd da Inter 1.2, odd do empate 6.3 e odd do Parma 10. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!